Números capítulo 1. Deus manda Moisés numerar as tribos. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, o Senhor deu as seguintes ordens a Moisés no tabernáculo, no deserto do Sinai. Faça um recenseamento, você e Arão, de toda a comunidade de Israel, por grupos de familiares e por famílias, contando todos os homens por um com 20 anos de idade ou mais, que estão aptos para ir à guerra em Israel, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, chefe de grupo de famílias, ajudará vocês. Estes são os nomes dos homens que vão ajudar vocês na contagem: de Rubem, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José de Efraim, Elisamar, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizé, filho de Amissadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os líderes das tribos dos seus antepassados, chefe dos grupos de famílias escolhidos dentre a comunidade de Israel. Então Moisés e Arão reuniram os líderes escolhidos e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Reuniram todos os homens de Israel de 20 anos de idade ou mais para fazer a contagem por grupos de famílias e por familiares, um por um, pelo nome. Fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim os contaram no deserto do Sinai. Dos descendentes de Rubem, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Rubem 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de Israel, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir à guerra, foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com seu grupo de famílias na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Simeão 59.300 homens. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Gade 45.650 homens. Dos descendentes de Judá foram todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Judá 74.600 homens. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados de toda a tribo de Issacar 54.400 homens. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Zebulon 57.400 homens. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família.
Foram contados ao todo da tribo de Efraim 40.500 homens. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Manassés 32.200 homens. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos ou mais eram aptos para ir para a guerra. Foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Benjamim 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Dan 62.700 homens. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, de acordo com o seu grupo de famílias na sua família. Foram contadas ao todo da tribo de Aser 41.500 homens. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos ou mais que eram aptos para ir para a guerra foram relacionados segundo a sua origem, cada um de acordo com o seu grupo de famílias e na sua família. Foram contados ao todo da tribo de Naftali 53.400 homens. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão, e pelos 12 líderes das tribos de Israel, cada um representando a sua família. Todos os homens israelitas de 20 anos ou mais que estavam aptos para ir para a guerra, de acordo com as suas famílias, somaram um total de 603.550 homens. Esse total, porém, não inclui os levitas, porque o Senhor disse a Moisés: você não deve fazer o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione o número de levitas no total geral dos israelitas. Mas diga aos levitas que se responsabilizem pelo cuidado do tabernáculo, das tábuas da aliança, de todos os utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e acamparão junto a ele. Sempre que o tabernáculo tiver de ser removido, só os levitas poderão desmontar e armar o tabernáculo. Qualquer estranho não autorizado que se aproximar do tabernáculo morrerá. Cada tribo de Israel terá o seu próprio acampamento e armará as suas tendas separadamente, segundo as suas divisões, e nesse lugar ficará a bandeira da tribo. Mas os levitas armarão seu acampamento ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para cuidar do tabernáculo e para que a comunidade de Israel não seja atingida pela ira de Deus. Então os filhos de Israel obedeceram a tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 2. A ordem das tribos do acampamento. E o Senhor deu mais ordens para Moisés e Arão. Cada tribo de Israel deve acampar em um lugar próprio, ao redor do tabernáculo, onde colocarão a bandeira da tribo e os símbolos de cada família. Do lado leste acamparão os exércitos da tribo de Judá junto à sua bandeira. O chefe de Judá será Naasson, filho de Aminadab, e o seu exército, segundo o censo, é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O chefe de Issacar será Natanael, filho de Zuar, e o seu exército, segundo o censo, é de 54.400 homens. Depois virá a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será o chefe de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos, é de 186.400. Esses homens marcharão primeiro. Do lado sul acamparão os exércitos da tribo de Ruben junto à sua bandeira. O chefe de Ruben será Eliezur, filho de Sedeu, e o seu exército, segundo o censo, é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acamparão ao lado de Ruben. O chefe de Simeão será Selumiel,
filho de Zurissadai, e o seu exército, segundo o censo, é de 59.300 homens. Depois virá a tribo de Gade. Elisaf, filho de Deuel, será o chefe de Gade, e o seu exército, segundo o censo, é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, segundo o seu exército, é de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Depois marcharão os exércitos dos levitas, levando o tabernáculo no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu devido lugar, segundo a sua bandeira. Do lado este acamparão os exércitos da tribo de Efraim, junto à sua bandeira. O chefe de Efraim será Elisamar, filho de Amiúde, e o seu exército, segundo o censo, é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O chefe de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur, e o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. Depois virá a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gideone, será o chefe de Benjamim, e o seu exército, segundo o censo, é de 32.200 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, é de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos da tribo de Dan, junto à sua bandeira. O chefe de Ruben será Eazer, filho de Amissadai, e o seu exército, segundo o censo, é de 62.700 homens. A tribo de Assé acampará ao lado de Dan. O chefe de Assé será Pagiel, filho de Ocrã, e o seu exército, segundo o censo, é de 41.500 homens. Depois virá a tribo de Naftali. Aira, filho de Enã, será o chefe de Naftali, e o seu exército, segundo o censo, é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, segundo os seus exércitos, é de 157.600 homens. Estes marcharão em último lugar, junto às suas bandeiras. O número total de homens de Israel contados de acordo com as suas famílias, nos acampamentos de acordo com seus exércitos, foi de 603.550. Mas os levitas não foram contados com os outros israelitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o povo de Israel fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acampavam junto à sua bandeira e marchavam, cada um com o seu grupo de famílias e com sua família.